Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para leitores na missa. Você que está acompanhando este canal e que tem visto eu postar nos últimos tempos vídeos para leitores, agora vou postar mais um vídeo para leitor. E esse vídeo nasceu de uma situação vivida esses dias, celebrando a missa. Eu vi algumas posturas de leitores que eu gostaria de trazer aqui como exemplo daquilo que não se deve fazer ao ler na missa. Fique até o final desse vídeo para você poder saber 4 ou 5 posturas que devem ser evitadas. Antes de falar do tema, eu convido você que passa pelo canal, não é inscrito ainda, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. E convido você também a compartilhar esse e outros vídeos do canal com seus contatos. Faça uma visita no canal e perceba ali que existe uma playlist. Clique nela e você vai ver todos os blocos de vídeos feitos até agora. São mais de 1.100 vídeos nesse canal para leitores, mestres, comentaristas, acólitos, coroinhas e etc. Vamos lá então com o tema do vídeo de hoje. Algumas coisas a serem evitadas ao ler na missa. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar, eu já falei disso em outros vídeos, mas quero reforçar nesse, porque essas 5 situações eu presenciei neste final de semana numa única missa. A primeira delas, evite ler comentários de folheto. Existe o livro próprio para leituras, que é o lecionário. O lecionário está ali sobre a mesa da palavra, com uma letra muito maior que o folheto. É o livro oficial da igreja, é o livro para ser feitas as leituras. Então, por que uma pessoa chegar com um folheto na mão e ler do folheto? Então, o folheto traz geralmente comentários, alguns deles. Esses comentários não é para ser lido ali na hora de fazer a leitura, de ler. Esses comentários é apenas ilustrativo, para dar uma noção do que se trata as leituras. Aliás, eles nem deveriam estar ali no folheto. Mas, às vezes, um leitor despreparado, ele pega o folheto e, antes de ler a leitura, ele chega à mesa da palavra e lê um texto lá de 4 ou 5 linhas, antes de ler o texto bíblico. Isso não se faz. Confunde a assembleia. Deixe que o padre fale na homilia das leituras. Vá lá e só faça a leitura. Então eu presenciei isso numa das missas que celebrei nesse final de semana e eu fico muito incomodado quando eu vejo essas coisas acontecendo. Porque eu tenho falado tanto, mas às vezes não surte efeito nenhum. Depois, outra coisa que eu presenciei, a pessoa vai ler, essa também leu do folheto e ainda ficou com o folheto assim, ó, na assembleia. Ela debruçou sobre a mesa da palavra, numa postura totalmente inadequada, e colocou o folheto em pé assim na mão e fez a leitura do folheto. O livro embaixo. É uma postura deselegante. Eu não sei nem com o que comparar quando a pessoa procede dessa maneira. A pessoa leu bem, mas com aquele folheto estampado na frente. Ambas as pessoas citadas não eram iniciantes. São pessoas, de 50 anos que participam da missa, que participam da igreja. Já deveriam ter aprendido essas coisas básicas, mas não. Vai ler e comete esses procedimentos, esses erros crassos de procedimentos dentro da liturgia. Então você que está começando, você que quer ler adequadamente, procure seguir as normas da liturgia,
o livro, o lecionário, tem todas as leituras e é para ser lidas dali. Outro procedimento também visto numa das missas nesse final de semana é o descaso com o uso do microfone. A pessoa chegou à mesa da palavra, a igreja é enorme, o microfone na frente dela, e ela simplesmente era um microfone fixo, porque quando o microfone é assim como esse, você regula a distância que você quer. É um microfone físico, fixo, e a pessoa então não estava nem aí com o microfone. Ela debruçou no texto, baixou a cabeça, o microfone lá longe, e até eu perguntei para a pessoa, para o mestre que estava do meu lado, o microfone está desligado? Porque a voz da pessoa não se ouvia, mas ela estava a 1 metro longe do microfone e nem se dava conta disso. Quando você vai ler, você tem que ter esses cuidados. O microfone está ali para ser usado, é um instrumento importante de comunicação. As pessoas precisam ouvir bem a leitura. Não basta você ler bem, se você não leu no microfone, as pessoas não vão ouvir corretamente a leitura. Então é preciso que se tenha essa preocupação também. E também essa pessoa não era uma iniciante. Uma pessoa que já faz bastante tempo que eu vejo lendo. E toda vez que vai ler, ela ignora o microfone. Então isso é uma questão de correção mesmo, de postura. Depois, outra postura que é muito parecida com essa, e também eu presenciei nesse final de semana, a pessoa ler sem ter em conta a assembleia. É como se ela estivesse lendo para ninguém, porque ela não se preocupava com a postura, ela não se preocupava com o microfone, ela não se preocupava com os erros, ela não se preocupava se as pessoas estavam entendendo ou não a leitura. Ela chegou mecanicamente ali, fez uma leitura sofrível, que acaba prejudicando toda a liturgia, porque é tão bom quando a assembleia ouve bem, facilita até para o padre na hora da homilia, porque ele não precisa ficar repetindo a leitura, porque as pessoas já ouviram. Agora, se a pessoa faz uma leitura de uma maneira inadequada, isso atrapalha até na homilia. Então isso também eu presenciei e quis fazer esse vídeo para deixar isso claro. E por fim, ser displicente com os erros. Também presenciei isso, agora não numa missa dominical, mas uma missa semanal. A pessoa que foi ler, do texto que tinha ali umas 15 linhas, no mínimo, ela falou uma palavra errada em cada linha do texto. Parecia uma pessoa que não tinha lido o texto antes. Se a pessoa não sabe ler, ela não deveria ler na missa. Isso também é desagradável, Eu me sinto envergonhado. É uma vergonha alheia quando eu vejo uma pessoa errando tanto e não se dá conta que erra. Ela deveria dizer, eu não tenho condição de fazer leitura, de proferir uma leitura na missa, porque eu não sei ler direito. E se você não sabe ler, você prejudica. Então, ensaie antes. Ah, mas não tem ninguém para ler. Eu ouço muito essa reclamação. Não tem ninguém para ler, mas é uma desculpa que não cabe. É falta mesmo de preparação, de zelo litúrgico. E aí eu não sei de quem é a culpa, se é só da pessoa, se é de um conjunto também, porque aí o padre também tem uma parcela de culpa nisso, que é o padre responsável pela paróquia, porque tem que dar formação para os leigos, investir na formação. Você percebeu que o público, os leitores, os agentes de pastoral, são pessoas que estão carentes de formação, estão cometendo erros primários? Deve oferecer formação sistemática.
Mas aí parece que há uma acomodação de todos os lados. E isso fica um descaso com a liturgia, um descaso com a própria igreja. Parece que as coisas são feitas por obrigação. Eu me sinto muito mal celebrando quando eu vejo que as pessoas estão fazendo as coisas por fazer. Estão fazendo mal aquilo que estão fazendo e não se preocupam em melhorar. A gente tem que oferecer o melhor de nós. Quando eu vou para a missa, eu me preparo antes. Nós precisamos oferecer o melhor de nós. Não é só o padre que tem que fazer isso. Toda a equipe de celebração precisa fazer isso. Quem vai ler, quem vai salmodiar, quem vai fazer as preces, todos precisam preparar antes. Isso a gente chama de zelo litúrgico. Então essas coisas são muito desagradáveis quando acontece. E agora eu só queria fazer um esclarecimento de um dos vídeos que eu postei para leitores, que uma pessoa ela veio dizer, a gente usa muito a expressão fazer a leitura. Quem vai fazer a primeira leitura, quem vai fazer a segunda leitura. E a pessoa colocou lá uma correção aí nos comentários, se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber, ela disse, não se faz leitura, não se lê a leitura, se proclama a leitura. E eu queria fazer uma correção aqui. A palavra fazer leitura é uma linguagem coloquial, uma linguagem do uso comum. Não é a mais correta, né? Que fazer leitura dá a impressão que você vai escrever o texto. Você vai ler. Quem é que vai ler? Mas não proclamar. Proclamar é só o evangelho. Então, não se proclama a primeira leitura. Não se proclama a segunda leitura. Se lê a primeira leitura. Se lê a segunda leitura. Se salmodia o salmo. E se proclama o evangelho. Há uma diferenciação. Tanto é que se fosse proclamar a primeira e segunda leitura, estaria escrito ali no lecionário, proclamação da primeira leitura, proclamação da segunda leitura, como está escrito no Evangelho. E não está. Está escrito apenas leitura tal. É para ler. E não há desmerecimento nenhum em ler um texto bíblico. Isso é a forma mais correta. Então, quem está responsável pela primeira leitura e segunda leitura, vão ler essas leituras, não vão proclamar essa leitura. Quem vai proclamar é o padre, o diácono, no evangelho só. E quem no salmo vai salmodiar, não vai ler o salmo também, nem proclamar. Eu quero deixar claro isso, porque vez por outra tem alguém dizendo ali, não, leitura se proclama, não se proclama leitura, leitura se lê, simples assim. Que fique muito claro isso, porque vez por outra tem alguém fazendo essa correção e que não é correto, só para vocês terem claro. Leitura se lê, salmo se salmodia, evangelho se proclama. É isso por hoje. Espero que vocês não tenham ficado chateados com esse meu desabafo, mas essas coisas me chateiam quando eu estou celebrando e eu vejo pessoas despreparadas na equipe de celebração. A celebração fica prejudicada. Por hoje, então, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another. Don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting